Eu tenho certeza que se você já trabalhou numa empresa de software, você já se deparou com um colega de equipe que trabalhava de um jeito meio estranho. A internet do cara sempre caía, às vezes ele não conseguia participar das calls. Dizia que a luz tinha caído porque o macaco tinha caído em cima do fio do poste e tinha fritado. Ou às vezes dizia que o portão tinha ficado emperrado e ele não conseguia trabalhar, sendo que ele trabalhava de casa. E diversas outras situações que provavelmente vocês também já viram. A verdade é que existem muitos desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo em 2, 3, 4 empresas. Continuam se inscrevendo em vagas, inclusive enquanto está nesse tanto de empresa trabalhando. Aí ficam com burnout e tiram a vaga de desenvolvedores que querem se dedicar a uma única empresa. E é justamente esse tipo de desenvolvedor que está contribuindo muito com o discurso anti-home office que a gente está ouvindo por aí. Eu já vou logo avisando que se você se irritar com esse vídeo, pensar quem é ele para falar algo assim e não sei o que, porque a carapuça serviu para você. Então não fica ansioso aí no comentário, não fica comentando enquanto não assistiu o vídeo até o fim. Se inscreve aqui no canal que a gente quer chegar a 30 mil inscritos, deixa o like e bora pro vídeo. E antes de mais nada, para contextualizar vocês, o desenvolvedor Julius, ele é aquele desenvolvedor que está trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo, mas aplica para várias vagas dizendo para cada um dos recrutadores que está trabalhando exclusivamente para aquela empresa. A verdade é que ninguém quer contratar desenvolvedor Julius porque sabe que é problema. E tem até uma história interessante com isso, porque em 2018 eu fui contratado para trabalhar em uma pizzaria, tá? Na verdade eu fui contratado para desenvolver o aplicativo dessa pizzaria, que era um aplicativo de delivery para entregas. E eu lembro que quando eu fechei esse contrato, primeiro que eu não sabia levantar requisitos, né? Segundo que eu não sabia nada sobre contrato. Terceiro que eu não sabia nada sobre prazo e preço, não sabia absolutamente nada. Eu só chutei tudo e falei, olha, é isso de prazo, é isso de preço. E pronto, é isso daí. E aí o que aconteceu? Beleza, fui lá, fechei, peguei um modelo de contrato, fechei, assinei com o cara. Quando eu olhei pro projeto, eu falei, cacete, eu não sei programar em React Native, eu não sei desenvolver aplicativo. E eu falei, bom, eu vou atrás de um programador React Native pra desenvolver pra mim. E lá fui eu atrás, conversei, inclusive eu não lembro quem me indicou esse cara. Se você estiver vendo esse vídeo, eu não vou citar teu nome. Mas, bom, enfim, eu não tenho recado nenhum pra ti, só... Bom, enfim. Então alguém me indicou esse programador aí, React Native, eu entrei em contato com ele. Ele já veio, inclusive ele veio com um MacBook e tal, assim, a câmera longe, a câmera tava longe. Ele sentou assim, colocou o notebook na frente, pá! E eu, pobre, né, um dos primeiros contratos que eu tinha fechado, falei, cacete, cara, um Mac. Parecia um índio, assim, olhando pra um pente, sabe? Um Mac, velho. Caramba, um Mac, não acredito. E eu falei, beleza. Esse cara é rico, esse cara deve ganhar dinheiro, esse cara deve ter desenvolvido tantos projetos. Falei, cara, eu vou fechar com esse cara, não importa quanto ele cobrar. Eu até pensei, pô, o cara, eu fechei em 12 vezes com o cara, o maluco me pagava R$1.000 por mês. E eu falei, cara, nos primeiros meses eu não vou ganhar nada mesmo. Então eu vou passar tudo de dinheiro pra esse cara e esse cara vai me entregar o melhor aplicativo. Aí o que eu fiz? Eu falei com o Billy Jonga, pra quem não sabe o que é o Billy Jonga, ele é o designer aqui do canal até hoje. Na época ele era um designer aqui da empresa que eu contratava pra fazer algum serviço. E ele desenhou todo o aplicativo dessa pizzaria. E aí eu falei pra ele, cara, copia o iFood na cara dura, só troca pra amarelo. Foi basicamente isso, copiar o iFood. Então ele foi lá, copiou todo o iFood, trocou a cor pra amarelo. Tinha algumas coisas personalizadas pra pizzaria. Tipo o nome do motoboy. É, tipo o nome do motoboy, que era o Pedrão Sandália lá. E aí, enfim, a gente fez todo o desenho lá no Adobe XD, mandei pro cliente, o cliente aprovou. Passei pra esse desenvolvedor, na época eu não lembro quanto ele me cobrou. Eu acho que foi uns 4 mil e pouco, eu não lembro. Eu sei que eu fiquei uns 4, 5 meses pagando ele sem tirar um centavo pra mim. Primeiro eu paguei o designer, depois paguei ele e depois que eu comecei a receber. Então assim, enquanto o projeto tava rolando, né, eu primeiro apresentei toda a parte da API que eu já tinha deixado pronto, fiz tudo em PHP, depois eu apresentei para ele o desenho do Adobe XD. Então ele olhou o desenho do Adobe XD e fez assim, ó, não, beleza, deixa comigo. Aí foi lá e começou a desenvolver. No primeiro mês, eu pensei, deve ser normal, né? Ele nem me mandou mensagem nenhuma vez. Eu tive até a ideia de olhar o log do Adobe XD, eu não lembro se eu olhei para ver se ele tinha entrado, se ele tinha alterado, se ele tinha navegado, enfim, não lembro. Eu sei que provavelmente ele tinha entrado umas 2, 3 vezes, fez qualquer coisa lá, porque quando eu chamei ele pra primeira reunião, ele já veio com uma desculpa pra mim e falou assim, Vitor, eu não consigo participar. Eu falei, cara, por quê? Porque um macaco subiu no poste, caiu no fio e fritou. Aí eu falei, cara, tá, peraí. Um macaco subiu no poste, pisou no fio, fritou. E o que isso tem a ver com a nossa reunião? Aí o cara, não, porque acabou a luz. Agora, pra voltar apenas quando a empresa ir lá tirar o macaco. Eu falei, porra, vou ter que esperar a porra desse macaco sair da porra do poste, velho. Falei, beleza.
beleza, vamos esperar o macaco sair do poste, né? E eu continuei confiando no cara, né? Falei, eu era inocente. Eu falei, beleza, ok. Aí, passou uma semana, parece que demorou uma semana pra tirar o macaco, não sei porque ele não mandou mensagem pra mim depois. E eu fui lá e cobrei ele de novo. E aí, o que ele disse pra mim? Falou assim, Vitor, eu não consigo participar da reunião porque, cara, o carro tá aqui na frente do portão e o portão emperrou. Aí eu perguntei pra ele, cara, tu trabalha onde? Ele falou, Eu trabalho em casa. Eu falei, porra, mano. Porra, que legal, velho. O portão emperrou. Aí ele tirou foto e mandou pra mim. E a foto era de dentro do portão. O cara estava parado no carro. Ele tirou foto assim, ó. Tinha o para-brisa. E dava pra ver, assim, saída de veículos. Tipo, entrada e saída de veículos. De dentro. De dentro. Tinha um muro do lado, assim, ó. De dentro mesmo do negócio. Dentro do condomínio. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando? Você trabalha em casa, ele tá dentro de casa, ele tá esperando o portão abrir pra quê? Pra fazer uma volta e entrar de novo, velho? Mas enfim, passou e eu já tava puto, né? Comecei a ficar puto e preocupado. Falei, esse maluco não tá fazendo nada. Chegou na outra semana, né? Na outra semana a internet dele caiu. Aí eu falei, não, cara, tá, beleza, tua internet caiu hoje, chama os caras pra arrumar hoje, amanhã eu vou fazer a call contigo. Já tava puto, já ele percebeu. Aí o que ele fez? Ele enrolou, não me respondeu. Passou uma semana sem me responder. Durante essa uma semana, provavelmente ele estava trabalhando no projeto. No outro fim de semana eu consegui entrar em contato. Nessa, foi quase um mês tentando entrar em contato com esse cara. Até que eu consegui, a gente fez a reunião, ele me apresentou. Quando ele me apresentou, eu percebi que tinha muita coisa faltando. Era muita tela faltando. Ele não prestou atenção, ele só pegou, começou... Cara, parecia que ele tinha copiado o HTML que tem lá no Adobe XD, colado lá. Enfim, tava muito estranho, muito estranho. Eu cheguei pra ele e falei, cara, não tá como tá no projeto e tal. Já tava na hora de eu pagar ele. Então o que ele fez? Parece que fim de semana ele trabalhou muito. Segunda, terça, quarta. Chegou lá pela quinta-feira da outra semana. Ele me chamou de novo. Aí já tava tudo muito bonito e tal. Por quê? Porque estava na hora de eu pagar o salário dele. Então ele fez tudo rapidinho pra eu conseguir receber. Enfim, o que eu descobri depois, tá? Foi que, primeiro, o maluco estava em 6 empregos ao mesmo tempo, trabalhando. Por quê? Porque ele tinha aumentado o padrão de vida dele. Porque a gata dele estava doente. Precisava de uma cirurgia que era muito caro, um transplante de órgão. O cara ia fazer um transplante de órgão na gata dele. Beleza, eu não vou julgar. O cara era um pai de pet, tinha o pet dele lá, não queria que o filho morresse. E aí falou, beleza, eu vou pagar o que for, eu vou me sacrificar. E aí acabou sacrificando o projeto de um monte de gente pra não sacrificar o gato. Mas enfim, acabou que demorou muito. O cara demorou pra entregar. Quando entregou, cara, deu um monte de desculpa. Disse que tava com burnout, disse que tava com problema psicológico, disse que tava indo pro terapeuta, disse que não sei o que. Cara, no fim, esse cara, era mais rápido eu aprender React Native e ter desenvolvido o projeto do que ter colocado o cara. Pra vocês verem o impacto que tem esses caras que estão em vários empregos, que contraem doenças mentais, porque burnout deve ser considerado uma doença mental. O maluco tá doente, sem energia pra nada, né? Eu falava com ele, parecia que eu tava falando com um morto. Parecia que tinha um cadáver na minha frente. Quero um cadáver. Enfim, acabou que demorou tanto pra ele entregar o aplicativo que o cliente desistiu do projeto. O cliente já tinha pagado todas as parcelas. E o cliente falou, Cara, demorou muito. Cara, quer saber? A gente já mudou de ideia, passou o timing aqui. A gente não vai continuar com o projeto. Aí eu falei, puta que pariu, cara. O maluco não me processou, foi extremamente respeitoso, mas, cara, aquilo fica na minha cabeça até hoje, cara. Cara, o que esse cara me causou de problema, hein? A gente vê, né? O cara não conseguia focar nas tarefas, não conseguia focar. Se ele tivesse só ali naquela tarefa por pelo menos uma semana, ele tinha entregue tanta coisa. Então, enfim, eu já comecei a perceber naquela época que não dá certo. Outra experiência que eu tive com Dev Julius foi quando eu tava trabalhando em uma das últimas empresas. A gente precisava de um programador front, e aí foi lá o líder do time de front, que eu não vou dizer o nome dele. Ele foi lá e foi correr atrás de programador. Primeiro ele foi lá no LinkedIn dele e foi procurar programador no LinkedIn dele. Ninguém apareceu, logicamente porque não era um LinkedIn comercial, parecia golpe, né? Aí enfim, o cara foi lá e colocou no LinkedIn da empresa, aí apareceu alguns desenvolvedores. Quando eu fui fazer entrevista com o cara, eu bati o olho em um desses caras e falei, puta merda, esse cara tá em várias empresas. Tu vê, cara, na fisionomia do cara, o cara nunca tá olhando pra câmera, ele tá sempre assim, ó. Sim, claro, já trabalhei. Tá sempre cansado, parece que não tem energia. Então eu já olhei pro cara e falei, cara, esse cara vai dar problema. Só que o cara do front, o líder do front, eu era líder de back-end, o cara era líder de front, ele falou, não, eu vou contratar esse cara. E eu olhei pra ele, e aí na call mesmo, quando ele disse, não, beleza, vamos conversar, vamos pra próxima etapa, né? Esse líder técnico do front falou pro candidato, vamos pra próxima etapa. Eu cheguei, parei e falei, cara, me fala uma coisa, eu não vou dizer o nome dele, mas...
Cara, me fala uma coisa, Zezinho, né? Vamos dizer que o nome do cara é Zezinho. Me fala uma coisa, Zezinho, tu tá trabalhando em quantas empresas? Eu perguntei na lata, mas tu tá trabalhando em quantas empresas? O cara meio que deu um choque, sabe? Parece que o cara tinha levado um choque. Ele falou, Puta. Cara, eu tô trabalhando aqui na tal empresa cooperativa. o cara trabalha em cooperativa, né? Trabalhei em tal cooperativa, em tal coisa. Eu falei, cara, e tu vai conseguir dar conta das tarefas que a gente tem? Vou, com certeza. Eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar não sei o que. E o cara lá do front achava lindo, maravilhoso, ele não tinha sido traumatizado como eu fui traumatizado, né? E aí, enfim, contratou o cara. Resumindo, o maluco passava 2 semanas sem responder no WhatsApp. Era contrato PJ, então não dava pra cobrar hora de trabalho. A gente cobrava entrega e esse maluco nunca entregava 100% da tarefa. Era sempre assim. O que ele tinha feito tava bonitinho no front, a gente ia olhar e não funcionava. Sempre dava um erro no console. Pá! Um erro. Aí tu falava, cara, teve um desses erros que eu fui olhar e era um erro que o cara tava requisitando o back-end em localhost em vez do back-end em produção. Enfim, outro grande problema que a gente teve com o Dev Julius. Então eu tô contando essas histórias pra vocês só pra embasar tudo que eu vou falar a seguir sobre esses desenvolvedores Julius que a gente tem no mercado. Mas, Vitor, qual é o grande problema, além de ferrar a empresa, qual é o outro problema de um programador estar trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo? Porque pra não dizer em todos os casos, 99% das empresas perdem produtividade. Eu perdi produtividade quando contratei esse cara. A empresa que tinha contratado esse outro desenvolvedor front-end também perdeu produtividade. E isso custa pra empresa. Vocês precisam entender que uma tarefa que atrasa, ela não atrasa uma semana. Não é uma semana só de atraso daquela entrega, daquela tarefinha, daquela parte do front, daquele CRUD. É uma semana em que a empresa não lança uma atualização no seu produto. E hoje tá tudo muito, muito frenético. Tem IA e tal, então as coisas estão andando muito mais rápido. Existe uma competição aqui. Existe uma competição que a gente não vê. A gente é desenvolvedor, a gente quer fazer o nosso CRUD. Mas o dono da empresa, ele tem pressa. Ele olha o concorrente lançando uma nova versão do sistema, um cliente lançando um novo produto, e ele olha e fala, cara, e a gente? E tá lá o desenvolvedor lento e tal, não entregando. Esse é um dos problemas, essa falta de produtividade. E é muito raro de encontrar um desenvolvedor Julius que não tenha atrapalhado a empresa, tá? É muito raro. Quando que isso acontece? Isso acontece geralmente quando a empresa é muito desorganizada. Então tu tem uma empresa lá, essa empresa, ela tem diferenças lá de sprint, né? Então acaba uma sprint, entra a planning, entra a review da sprint passada, e o cara fica uma semana sem tarefa. Então o cara começa a olhar o tempo dele e fala, cara, por que eu vou ficar uma semana sem fazer nada, jogando meu LOLzinho? Uma hora tu cansa de fidar de aço e tu fala, cara, o que eu vou fazer, velho? Preciso ganhar mais dinheiro, né? Seria legal que eu ganhasse mais dinheiro. Podia comprar a minha skin nova da Lulu, né? Seria maravilhoso. Só que eu tô parado aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou achar outra empresa pra trabalhar em paralelo com ela e ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Nesses casos, é muito difícil tu encontrar esse desenvolvedor atrapalhando, porque a empresa é tão desorganizada que ela nem sente atraso de entrega. Ela nem sente. E tem, tá? E tem muita empresa desorganizada. Vocês não imaginam a quantidade de empresas sustentadas. Hoje, talvez menos. Na época da pandemia, isso era comum, muito comum. De empresas desorganizadas com dinheiro de investidor, fazendo investidor de sugar daddy, como eu já falei várias vezes, e só usando o dinheiro do cara e cagando pra produtividade. Agora, quando a aguinha está batendo na sua bundinha, é diferente. Quando falta dinheiro, é diferente. Tu precisa produzir, tu precisa entregar, e esses desenvolvedores Julius diminuem a performance dessas entregas. E aí, se você discorda disso, ou tu vive no mundinho da moranguinho, onde tu nunca liderou um time, onde tu nunca desenvolveu um software sob demanda para um cliente teu e não um cliente da tua empresa, porque se tu não entregar, a empresa que se lasca, não é tu. Então tu nunca esteve com o seu cu na reta. Então por isso que tu acha, não, isso daí é besteira, a empresa que se vire, o problema é da empresa, é porque nunca foi o teu dinheiro em jogo, entendeu? Por isso que é tudo muito fácil, por isso que é tudo muito lindo, porque não é o teu dinheiro. Então existe uma obrigação quando tu fecha um contrato com uma empresa, que é prestar o melhor serviço para essa empresa, o melhor serviço que tu pode prestar dentro do tempo, se tu for CLT, ou dentro da estimativa de entregas, né? Não horas, mas entregas se tu for PJ. Então tu precisa entregar aquilo que tu prometeu, aquilo que a empresa pediu e te perguntou. Aquilo que a empresa te perguntou se tu conseguia entregar no momento que tu foi entrevistado. Só que o grande problema é que o desenvolvedor Julius, ele se lasca porque ele acha que ele é o espertão e vai trabalhar em 5 empresas e vai ficar rico, mas ele não passa do segundo mês. Primeiro, porque ele vai pegar um burnout feio. Segundo, que ele vai ficar doente ou ele vai ter um AVC. Terceiro, que a empresa percebe e demite. Você está demitido. Então isso vocês precisam entender que assim, é muito custoso para a empresa e muito custoso para o desenvolvedor também. Existe uma coisa que vocês não levam em conta, né? Mas essas demissões em massa, as demissões que vai acontecendo com desenvolvedores, vai abalando
a confiança que a empresa tem em desenvolvedores, diminui a quantidade de vagas, diminui dinheiro disponível para programadores sérios, então isso impacta diretamente no nosso mercado. E aí o que está acontecendo, o que o desenvolvedor Júlio está causando no nosso mercado? E não vem dizer que isso não existe, porque existe, tá? Não vem mentir que não existe, eu não estou traindo o movimento de programador, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu tô aqui para falar a realidade do que eu vejo no mercado, dos programadores que já trabalharam comigo, e eu vou falar sobre isso também, de pessoas que eu tive que demitir por conta disso, e da realidade que eu vejo no mercado financeiro que sustenta esse mercado de programação. O que eu já ouvi de outros empresários, muito maiores do que eu. Então isso não é uma brincadeirinha, não é um clubismo para mim ter que ficar torcendo pro time de programação se o time tá fazendo errado. Ninguém elogia time que tá jogando errado, porque time que tá jogando errado perde. Eu não quero que o nosso mercado perca, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui para alertar sobre isso, tá? Então, o que isso está causando no nosso mercado? Primeira coisa, que as empresas estão se protegendo e passando de PJ para CLT. Vai haver um movimento muito grande de empresas saindo da contratação PJ e indo para a contratação CLT. Por que isso? Porque a empresa ganha poder sobre o funcionário. Aí você pode dizer... Mas a empresa quer microgerenciar o cara. Cara, a empresa só quer que o cara entregue. A empresa tá cagando se tu tá bem. Esse negócio aí de seguro de vida, esse negócio... É tudo legislação, cara. O cara é obrigado a fazer, tá? Ou o cara é obrigado a fazer porque o concorrente faz, e aí o programador não vai querer trabalhar com ele, ou o cara faz porque, cara, é obrigado a fazer por legislação. Ele tá cagando se tu tá bem, ele tá cagando se tu vai usar o teu voucher da academia, ele tá cagando se tu vai usar o teu desconto nas farmácias, ele tá cagando se tu vai usar o teu VR ou o teu VA pra comprar comida ou pra comprar droga, seja o que for, ele tá cagando pra ti. O que a empresa quer é que tu entregue aquilo que ela pediu pra te entregar e aquilo que tu se propõe a entregar quando ela te entrevistou e te perguntou se tu era capaz de entregar aquilo. Então o que ela tá fazendo a partir de hoje? Para que ela possa cobrar horas, o que essas empresas estão fazendo? Contratando CLT. Porque no CLT tu consegue cobrar o cumprimento de horas de trabalho. E aí se tu coloca horas a mais, tu paga hora extra. Se o teu funcionário não trabalha, tu pode demitir por justa causa sem precisar pagar uma tonelada de juros e multa dentro de um contrato PJ. Então as empresas estão vindo para a parte de CLT. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a empresa porque ela paga uma tonelada de imposto. É ruim para o desenvolvedor porque se ele ganha 10 mil, no fim o salário dele vai para 7, o que cai na conta dele é 7 porque o resto é imposto. Então, enfim, é ruim para todo mundo. E a gente precisa entender que esse movimento todo de programadores, e não só programador Júlio, mas programador ruim, programador mal formado, programador que entende como fazer só o crudezinho dele e quando chega numa integração mais complexa não consegue fazer, quando é colocado realmente à prova ele peida na farofa, né? Então, enfim, existe todo esse problema de desenvolvedores ruins e desenvolvedores Júlios, que podem ser ótimos desenvolvedores, mas estão com a atenção dividida entre várias tarefas e várias empresas. Então o cara muitas vezes vai entrar numa reunião para entender uma tarefa e ele tá em outra reunião ao mesmo tempo com outra empresa. Um no celular, o outro no computador. Aí tu muta um, liga outro. Aí tu muta o outro, liga o outro. Aí alguém fala contigo lá e tu não ouve. É uma loucura, cara. Imagina isso para quem tem 2 empregos, imagina para quem tem 5. E eu sei desenvolvedores que tem 5 empregos. Tudo contrato PJ. Tudo MEI, inclusive. MEI, hein? MEI que eu tô sabendo que vocês são MEI com 5 empresas ao mesmo tempo. Daqui a pouco o governo vai atrás de vocês, hein? Vocês vão ter que devolver tudo o que vocês ganharam a mais do que o limite do MEI. Saibam disso e tomem cuidado com isso. Enfim, então esse é um meio de defesa da empresa. Elas estão afunilando a contratação para CLT. E como eu falei, isso é ruim para todo mundo. E os programadores precisam sair desse mundinho da moranguinho, né? Que é tudo muito doce, tudo muito lindo, tudo muito perdoável, tu pode fazer qualquer coisa, nada vai acontecer contigo, né? Em que eles acham que porque o seu chefe é um bilionário, um milionário, ou porque o chefe da outra empresa é um bilionário ou é um milionário, tu pode enganar o cara, pode tirar dinheiro dele sem entregar o que era pra te estar entregando, tu pode ganhar muito dinheiro sem fazer entregas, porque esse cara que se lasca, ele tá com tanto dinheiro mesmo. Vocês esquecem que o dinheiro é do cara, tá? Não é seu, e não te dá o direito de enganar o cara só porque ele é rico, ou dá. Ou agora a gente vai enganar todo mundo que é rico. Vamos lá, vamos enganar todo mundo que é rico. Vamos tirar um pouquinho de dinheiro dele, vamos inventar que a gente está trabalhando, vamos maquiar o nosso trabalho, vamos entregar a tarefa mal feita, não vamos testar as coisas que a gente entrega. Isso te dá liberdade para isso, só porque o cara tem muito dinheiro. E aí eu vejo, né, inclusive eu fiz um react do Thales Gomes falando sobre o home office, e eu vejo que assim, esse pessoal da Faria Lima, eles têm um QI muito abaixo do normal, né? Recebe a inteligência. O que acontece? Eles olham a realidade, né? A realidade ao redor, e falam assim, Tá, essa aqui é a realidade. A realidade é que a gente não tá produzindo tanto, que o time de tecnologia não está entregando, que o time de tecnologia está atrasado, que isso está atrasando. muitas vezes nem por culpa do time.
por outras pessoas, né? Mas enfim, às vezes por culpa do time também, porque programador também é sacana, não é todo programador que é perfeito. A gente vê eles tentando entender o que está acontecendo, a empresa está perdendo dinheiro, a empresa não sei o que, não sei o que. E aí muitas vezes o que eles fazem? Culpa o programador. Foi o programador, esse arrombado não entregou, esse arrombado tá em vários empregos ao mesmo tempo, não sei o que. Então assim, em empresas grandes a gente percebe que é uma falta de noção e QI principalmente de conseguir ter contato com esse desenvolvedor e contato com o seu trabalho para poder controlar aquilo que está sendo entregue. Então os caras não conseguem controlar os programadores, não conseguem controlar as entregas, né? Eles não conseguem ter noção de entrega, noção de produtividade. Então o que eles fazem? Botam a culpa em qualquer um, botam a culpa e tal, e falam contra o home office, por exemplo. Mas existem alguns casos de empresários que não são esses empresários com baixo QI da Faria Lima. São empresários que estão começando agora, que foram lá e fizeram um financiamento de 500 mil reais, tiraram 500 mil reais do banco e vão pagar isso em 20 anos, com juros altíssimos, para poder investir numa startup, numa ideia que ele teve. E o que ele faz? Ele não tem experiência, então ele vai lá contratar, né? Erro dele, deveria ir atrás de alguém que tivesse experiência, mas muitas vezes ele vai lá contratar, aparece uma horda de programadores júlios, os programadores júlios falam assim, Beleza. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. aí o cara vai lá e confia e contrata esse cara. Esse cara tem mais 3 empresas trabalhando. Ele tem 3 reuniões muitas vezes ao mesmo tempo. 3 deles no mesmo horário. Ele se lasca multando um, multando o outro e tal, né? Ligando o som de um. Enfim, se lasca, demora um monte pra conseguir finalizar a dele, né? Finaliza a dele, parece que passou mais um dia que ele não morreu, assim. É como se ele tivesse sido salvo de sei lá, qualquer coisa. E aí o que acontece? Ele contrata esse Dev Julius, contrata 20 desenvolvedores, por exemplo, né? Um exemplo, né? Muitas vezes é muito menos, 5 desenvolvedores. 5 desenvolvedores Július entregam o que um desenvolvedor focado entrega. E eu já vi essa métrica aqui na empresa. Eu já fiz esse cálculo. E geralmente cada um entrega 1/5 do que deveria entregar. Isso é bizarro. É bizarro. A entrega é bizarra. Primeiro que existe uma falta de interesse pela tarefa, existe uma falta de noção de agilidade de conseguir entregar isso de forma mais ágil, existe uma falta de interesse em fazer tarefas que são importantes, como arrastar uma tarefa na board, conversar com outra pessoa, perguntar pro PO realmente como que aquela tarefa é, se interessar pelas minúcias da tarefa para poder desenvolver do jeito certo, se interessar pelo teste final. Não tem como um cara se interessar por 3 empresas num intervalo de 12 horas. Se o cara entrega uma tarefa por dia, 3 tarefas, 3 documentações, 3 reuniões com PO, isso é impossível. Mesmo pro cara mais organizado. O cara pode manter isso por 1 mês, por 2, por 3. No 4º mês o cara já tá todo fudido. E aí já começa a diminuir a qualidade e já para de entregar. Então isso atrapalha até o pequeno empresário. Principalmente o pequeno empresário. O cara tá começando hoje, não tem experiência, contratou o cara, se lascou porque esses desenvolvedores não entregam. E como eu falei várias vezes, se você acha que isso é mentira, pergunta para qualquer empresário. Então, como eu comentei anteriormente, esses empresários da Faria Lima, que tem o QI baixo, eles colocam a culpa em qualquer pessoa, né? Por essa falta de produtividade. Então o que eles fazem? Cara, já que a gente não sabe o que tá acontecendo, vamos culpar os desenvolvedores e vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo pra dentro do presencial de novo, vamos botar todo mundo pra dentro do presencial. E aí o que aconteceu? Eu já recebi algumas mensagens no WhatsApp de outros empresários que eu tenho contato, do mesmo ramo de desenvolvimento, que disseram assim pra mim: Vitor, eu tô pensando em colocar todo mundo presencial, porque eles não estão performando e eu não sei o que tá acontecendo. Eu chamo o cara, ele não responde. A internet do cara acaba o tempo todo. A luz do cara é desligada o tempo todo. Parece que o maluco tem, sei lá, não sei o que acontece. Deve ter um macaco lá queimando todo dia, né? Cara, a internet do cara é horrível, a internet do cara cai o tempo todo, aí o cara cai a internet 2 dias seguidos, aí o cara fica doente do nada. Cara, eu acho que esse cara tá trabalhando em outra empresa e não tá conseguindo prestar atenção na minha empresa. E eles falam assim: eu vou mandar todo mundo presencial. Por quê? Porque daí eu consigo vampirizá-lo, eu consigo estar em cima dele e consigo ver o que ele tá fazendo de verdade. Só que qual que é o grande problema disso? Primeiro, tem custo com o escritório, é cagada remunerado, o maluco tá indo lá pra cagar, né? É pago pra ir lá cagar no bacio. Aí tu tem, espero que seja no bacio, mas enfim. Aí tu tem faxineira, tu tem aluguel, tu tem um monte de custo envolvido nisso. Tu tem um monte de custo envolvido nisso. Então muitas vezes é ruim também pro empresariado fazer isso, né? É ruim para alguns empresários menores fazerem isso. Só que eles têm que pagar porque não compensa ficar home office, porque eles não conseguem controlar esses caras, eles não sabem o que tá acontecendo, né?
Pelo menos no escritório, quando cai a luz, eles sabem. Quando cai a internet, eles sabem. Agora, e na casa do cara? Será que é verdade? Geralmente não é. A realidade é que esses pequenos empresários estão começando startups e estão querendo pegar tudo presencial. E por quê? Por conta desse medo, por conta de não conseguir entender o que está acontecendo. Os caras implementam time sheet, os caras implementam ferramentas de controle e tudo mais, mas eles não conseguem entender por que a internet do maluco cai, por que as entregas não estão sendo feitas, por que tá cheio de bug, por que do nada eles fecharam com um cliente novo, o cliente novo foi entrar no painel e deu um erro, o cliente pediu reembolso. O que tá acontecendo, gente? Não era pra estar entregue isso daí bem feito? Eu não dei, sei lá, 6 meses pra vocês desenvolverem? O que tá acontecendo? Então, eles não sabem o que fazer. O que eles fazem? Qual é a resposta final? Vamos mandá-los para Puta que te pariu. Ainda bem. Vamos mandá-los para o escritório. Eu tive contato com alguns empresários que estavam falando isso. Eu falei assim, cara, eu já entendi que tu não vai mudar de ideia. Tu quer mandar os caras pro escritório porque tu não vê outra alternativa. Só que eu falei o seguinte, cara, não torture esses caras mandando eles pro escritório todo dia. Faz o seguinte, cara, manda esses caras, faz um modelo híbrido. Manda eles 2 vezes seguidas. Só 2 vezes por semana. Mas 2 vezes por semana eu tenho que pagar aluguel, não sei o que. Cara, tu já vai ter que pagar aluguel de qualquer jeito. Então faz o seguinte, vai lá, manda esses caras só 2 vezes por semana. Manda 2 vezes só. Vitor, por que 2 vezes só? E daí, se o cara tá em outras 3 empresas ao mesmo tempo, ele vai faltar 2 dias seguidos naquelas 3 empresas e vai ser demitido nas 3 empresas. Então ele vai ficar só na tua empresa. Caralho, mas não sei o que, não sei o que. Cara, foda-se, né? Faz isso, tu vai ver como é o que vai acontecer. Eu não sei se fez ou não falei mais depois disso. Mas enfim, eu tô vendo, realmente eu estou vendo, se você é empresário, você também vai perceber isso, que existe sim um grande problema ou com desenvolvedores, ou, por exemplo, em outros tipos de empresa, agências de marketing, que tem copy, que tem designer, que tem programadores também, web designers, que também estão tendo que ir para o modelo presencial porque esses caras estão em 3, 4 empregos ao mesmo tempo. Gestor de tráfego também. Então, enfim, tem um grande problema nisso. Aí tu pode me dizer, Vitor, mas se o cara é PJ, não tem problema. Porque se ele é PJ, ele fecha com quantos ele quiser. sim, legalmente não tem problema nenhum. Não tem problema o cara fechar com várias empresas. Mas a gente começa a ver que existem minúcias no direito, minúcias na advocacia que vocês não têm ideia. Por exemplo, existem contratos que vocês fecham e vocês não leem contrato. Eu sei que vocês não leem, vocês só assinam. Olha o preço, vê se tá tudo certo. Olha o prazo do contrato, assina. Vocês não leem o contrato, né? Mas existem termos de não concorrência. Termos em que tu não pode trabalhar em outra empresa ao mesmo tempo porque existe confidencialidade nas coisas que tu tá fazendo. Que tu não pode usar um outro computador e só o computador da empresa. Porque ali existem mecanismos de defesa contra hacker e tal, não sei o que. Tu não pode, por exemplo, não usar uma VPN, tu tem que usar VPN, então tu tem que ter aquele computador. Então existem tantas minúcias dentro desta área que vocês não têm ideia. E se vocês caírem numa dessa de ser descobertos, vocês vão levar um processo e vocês vão perder o processo. É impossível um programador não perder um processo de concorrência, de ter quebrado o seu contrato e ter colocado em risco um segredo industrial de alguma empresa, um segredo de programação, um segredo de funcionalidade, uma tecnologia que vocês tenham desenvolvido lá dentro da empresa. Mas isso nunca vai acontecer, isso não acontece, as empresas não ficam de olho. Até acontecer, e eu fico de olho nisso, tá? Eu fico de olho nisso. Sou doido para processar um programador que faça isso com algum cliente meu. Falando a realidade do mercado para vocês. Então, tudo bem que o PJ pode ser contratado por várias empresas, mas tem que ficar de olho nesses pontos e de qualquer forma não vai conseguir entregar a mesma coisa, a não ser que terceirize isso, passe para outros programadores, mas para passar para outros programadores isso precisa também estar no contrato, não pode ser em segredo, senão tu vai se lascar muito, porque a maioria dos contratos tem termo de confidencialidade, se tu passar esse código para outra pessoa sem autorização da empresa, Se fodeu. e se ela descobrir, tu tá lascado. Isso não é argumento que faça com que o Dev Júlio seja menos errado ou mais certo. Ele é um programador PJ, é um programador CLT e não vai conseguir performar do mesmo jeito em 2 empresas ao mesmo tempo. Então assim, já aconteceu algumas vezes de eu contratar ótimos desenvolvedores que não tinham má intenção e que precisavam ajudar a família. Eles precisavam ajudar a família. Então eles, sem ter má intenção, inclusive, foram sinceros comigo e me disseram assim, Vitor, eu tô trabalhando em outra empresa, mas eu vou delimitar tantas horas para trabalhar contigo. E eu tava fazendo um contrato PJ, onde eu não peço horas, mas eles me prometeram hora, isso não tava no contrato em momento nenhum, mas prometeram que conseguiriam me entregar. Então foi assim, né? Eu dei algumas chances aqui na empresa de contratação. Paguei um salário muito bom e, cara, não adianta, porque não funciona. Eu tive que demitir 2 meses depois, porque o cara não consegue, tu precisa dele numa hora urgente, cara, deu um bug em produção, tu precisa do cara, né? Tu precisa do cara, ele tá em outra reunião e não pode entrar. E aí, por que tu tá pagando esse cara se tu pode estar pagando um cara exclusivo? Eu tive que demitir, o cara precisava, o cara tinha gente da família doente, o cara tinha que tratar, fazer o tratamento de não sei quem, mas, cara, nos negócios, é isso.
Nos negócios é isso. Se eu não fizer a entrega do jeito certo para o meu cliente, porque o meu programador está dividido com outra empresa, né? Dividindo o processamento, né? da sua cabeça com outra empresa, eu que vou ser demitido. É eu que vou ter uma rescisão de contrato. É eu que vou ter que pagar multa. No fim, alguém sempre é prejudicado por conta disso. Não importa se é CLT, não importa se é PJ. Se for CLT é muito pior, mas se for PJ tem menos riscos. Ainda assim, tu não entrega aquilo que tu poderia entregar para a empresa. Então, assim, muitas vezes não é uma má intenção. Por mais que existam programadores mal intencionados, a maioria não é. A maioria só quer dar uma vida melhor para a família. Ou o cara entrou em 2 empregos ao mesmo tempo no auge da pandemia, aumentou o seu padrão de vida e agora não consegue mais descer. Então precisa continuar trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo. Isso não é sustentável. Mas, Vitor, qual é a tua opinião sobre isso? Você não tem opinião nenhuma. Cada um que lamba a sua caceta. Cada um que sabe o que vai fazer. Cada um sabe o que faz. Cada um deveria pelo menos saber o que faz. O que eu vejo como experiência, e não é opinião, é experiência, isso não funciona a longo prazo. Funciona quando a empresa é desorganizada ou funciona quando tem turnos separados. Tu tá trabalhando de manhã em uma empresa e à tarde em outra. Aí é outra coisa. Tu não divide tempo, tu não divide reunião, tu não divide foco. Tu tá focado em numa parte do dia tu almoça, tira a tua soneca, de tarde tu vai lá e pensa em outra empresa e cuida de outra empresa. É assim que as coisas funcionam. Aí sim funciona assim. Só que no fim não compensa, porque tu vai ganhar metade de um salário em uma, metade do salário em outra. É mais fácil trabalhar em uma empresa só o dia inteiro. Então, enfim, eu não tenho opinião formada sobre esses programadores. Eu tenho a experiência de já ter contratado vários, mais de 5 programadores que eu descobri que estavam trabalhando em outra empresa. Já vi na hora da reunião, inclusive, mas que me prometeram que iriam entregar e não conseguiam entregar. E eu não tô falando, gente, tá? De um monte de tarefa, de um sistema para ser entregue em um mês. Tô falando de coisa normal, de um CRU de hoje, de um CRU de amanhã, de um botão para colocar depois de amanhã, de um teste AB para fazer durante uma semana inteira. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de o cara ter que desenvolver algo inteiro de uma vez só. Não tô falando de escravidão. Tô falando do cara fazer o mínimo. E o cara não conseguia entregar o mínimo. Quando entregava, tinha sempre algo pra trás. Sempre tinha um rabo solto ali. Sempre tinha ficado alguma coisinha pra trás. E isso, vocês não precisam acreditar em mim. Perguntem pra outros empresários. Então, Vitor, eu sou um Dev Július e eu quero parar com isso. Eu quero entregar aquilo que eu devo entregar, aquilo que eu me comprometi a entregar pra empresa com todo o meu foco, tá? Com todo o meu conhecimento, com todo o meu interesse pela empresa crescer. Eu sei que vocês estão cagando para a empresa que vocês trabalham. E eu não estou dizendo que vocês deveriam se interessar pela empresa. Eu estou falando que vocês têm que se interessar pelo que vocês prometeram que iriam entregar. Ou hoje em dia a palavra não vale mais nada, né? Se não vale mais nada, então beleza. Agora, se vale ainda alguma coisa, se você quer deixar de fazer isso, o que eu recomendo que tu faça? Você vai ser obrigado a baixar o padrão de vida, porque o teu padrão de vida já está lá no alto, porque tá ganhando muito mais. Baixar o teu padrão de vida, baixar a tua bola, né? Baixar, tal, beleza. Ó, a partir de hoje vai falar com a tua mulher, tu vai falar com teus parentes, tal, ó, vou mudar de lugar, eu vou diminuir meu padrão, eu vou vender esse carro aqui, eu vou pegar outro carro, vou baixar o meu padrão de vida e a partir de agora eu vou entregar tudo para uma empresa e tal e vou achar outras formas de compor aquela renda a mais. E eu já vou falar sobre isso. Baixar esse padrão de vida, sair de uma das empresas, ficar com a que está pagando mais e a que tem mais chance de crescimento. Depois disso, estudar, cara, nas horas vagas. Estudar. E o que tu pode fazer? Um projeto pessoal. Vitor, qual é a diferença de um projeto pessoal para outra empresa? Tu não tem reunião, tu não tem pressão de entrega. Faz o que tu quiser, na hora que tu quiser, no teu tempo livre, sem precisar responder a ninguém. Então, o projeto pessoal é muito diferente e não interfere. Então, tu pode criar o teu próprio SaaS, tu pode criar a tua API, qualquer coisa que tu quiser fazer, tu pode criar enquanto tu está trabalhando em outra empresa, tá? Então tu consegue fazer esses projetos pessoais. Uma outra forma, se tu quiser atender mais de uma empresa, é conversar com essas empresas que tu já trabalha e falar o seguinte: olha, a partir de hoje eu abri uma fábrica de software. Existem programadores que agora trabalham comigo e eu gostaria de colocar estes programadores para trabalhar aqui, para cumprir as tarefas que eu cumpriria. Eu vou cuidar de tudo, eu vou fazer contrato de confidencialidade com eles, eu não apresentei nada até agora para eles, eu estou primeiro consultando vocês, perguntando se a gente pode fazer isso, e aí sim, tu pode terceirizar isso, e aí sim tu pode atender quantas empresas tu quiser. Porque tu vai ter programadores desenvolvendo aquilo, focando naquela tarefa para ti. Terceirizar pode ser uma opção. Teu lucro vai lá para baixo, mas tu vai continuar trabalhando, né, com aquelas empresas se tu quiser trabalhar com várias empresas. E quanto mais empresas tu pegar, mais tu aprender, melhores desenvolvedores tu conseguir, melhores aumentos em contratos tu conseguir, mais tu vai ganhar. E aí talvez tu ganhe a mesma coisa que tu ganhava antes. Então existe também essa possibilidade. Porque assim, é realmente um ciclo vicioso, cara. Tu aumenta teu padrão de vida, tu vai no shopping todo fim de semana, tu pede sushi todo dia, tu faz o que tu quiser,
Tu compra o carro que tu quiser. Cara, tu ganha muito bem, tu ganha igual um médico ganha, né? Tu ganha igual um funcionário público ganha. Então, assim, um funcionário público de carreira, tu tá tirando lá teus 20 mil reais por mês. Quem não quer ganhar 20 mil reais por mês? Mas isso não é sustentável. Então, o que eu recomendo é, não funciona tu chegar e já cortar de uma vez. Tu vai ter que se planejar e uma hora tu vai ter que cortar esse ciclo vicioso. Vai ter que parar, porque isso não é sustentável. Tu vai dividir a atenção, o teu pensamento vai começar a ficar muito acelerado, tu vai ter burnout, tu vai ter problema mental, tu vai ter problema psicológico, tu vai parar de confiar em si mesmo porque tu tá enganando as empresas, tu vai começar a duvidar da tua capacidade de entrega, tu vai criar inúmeros problemas que não fazem sentido criar. Faz sentido tu conseguir essa renda extra de outra forma. Então assim, tu pode achar uma vaga na gringa, né? E o que é a vaga? O que tu precisa fazer para achar uma vaga na gringa? Estudar inglês. Estuda inglês, cara. Para de atender essas empresas, usa teu tempo livre para estudar inglês. Lá tu vai conseguir um salário 5 vezes maior, sem enganar ninguém, sem parar de confiar em si mesmo, sem ficar com aquela sensação que tu tá enganando os outros, sem ficar com medo da Receita Federal, sem ficar com medo dos outros da empresa descobrir, de tu ser processado, né? Sem problema nenhum, cara. Estuda inglês e vai trabalhar na gringa. Pronto, acabou. 5 vezes mais, em vez de 2 vezes mais. Não seria maravilhoso? Então tem essa opção também pra te parar. Se tu não quer parar com isso, a culpa é tua. E vou te falar, tu tá prejudicando todo o nosso mercado de programação. Tirando vaga de gente que precisa de vaga, porque tu tá em 5 empregos ao mesmo tempo, e enganando essas empresas, porque tu não vai conseguir entregar como tu deveria entregar, porque inclusive elas acham que tu tá trabalhando só com elas. Aí lógico, se tu avisa a empresa, aí tá tudo certo. Se tu avisou a empresa, tá tudo certo. Se tu não entregar, ela vai te demitir. Aí ela não vai ficar no escuro sem saber por quê, e vai ficar te perguntando, vai ficar te indagando, te dando chance, até te demitir. Seja sincero, cara. Ó, tô em 2 empresas ao mesmo tempo. Se o cara te contratar, Se fodeu. o que eu indico pra todo empresário, o que eu aplico aqui: não contrata esses caras. Investiga a vida desse cara. Olha bem no fundo dos olhos dele, pode ser até pela câmera, e vê se esse cara não tá em outra empresa. E eu consigo identificar, eu já falei várias vezes, é como se fosse uma coxinha. Estou cheirando uma coxinha aqui na frente. É coisa de gordo, né? Mas enfim. Você tá olhando pra uma coxinha, é como se eu sentisse o cheiro de uma coxinha recém-assada. Ela parece a mesma coisa que eu sinto quando aparece a porra de um programador. Nunca eu vou comer aquele programador, mas tipo, eu vou olhar pra ele e falar, cara, esse cara realmente tá em outra empresa, eu não vou contratar. Então é isso, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. O link do curso também tá aqui na descrição. Por lá a gente tem live 2 vezes por semana comigo e os alunos, dura umas 2 horas. Podem fazer perguntas e tudo mais sobre qualquer tema. Essa semana a gente tá vendo sobre arquitetura, semana que vem também sobre arquitetura. A gente já viu sobre contrato, já viu sobre levantamento de requisitos, lives de horas e horas e horas preenchendo o contrato, mandando para assinatura, como gerar proposta comercial. Tá tudo lá, é só clicar aqui embaixo e entrar no curso. Beleza? Então deixa um like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo.